Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Seja bem-vindo de volta aqui ao canal. Dúvida de hoje na tela para a gente aprender mais da Palavra de Deus. Eu li um texto bíblico, uma menção estranha sobre oráculos de Deus. Eu tinha a ideia que oráculos tinha mais a ver com coisas de misticismo, de macumba, essas coisas. Mas quando vi na Bíblia não entendi muito bem. Pode me ajudar a compreender qual seria o significado correto de oráculos de Deus dentro da Bíblia? Muito obrigado, querida irmã. Pergunta legal, muito interessante para a gente ampliar o nosso conhecimento do Senhor. Por isso convido você, vamos então à minha lousa de explicações entender sobre o tema. E se você gostar, deixa o like para abençoar o nosso trabalho. Vamos lá então. Então vamos lá, texto na tela, 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, que diz o seguinte: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Fala a verdade, quando você lê aqui oráculos de Deus, você consegue definir exatamente o que significa isso? Algumas palavras que já foram muito utilizadas lá no passado, com o passar do tempo, é natural que várias delas caiam em desuso, devido às modernizações que vão acontecendo naturalmente nas línguas. O que leva muitas pessoas, então, a não compreenderem bem essas palavras devido ao pouco uso. Aquilo que a gente usa pouco, geralmente a gente esquece, geralmente vai se perdendo um pouquinho dentro da nossa memória. Por exemplo, quando você lê dentro da Bíblia Sagrada a palavra concupiscência, ela era uma palavra muito utilizada antigamente, mas hoje poucos sabem o que ela significa de fato. Hoje em dia, as traduções, por exemplo, estão trazendo para a gente já a ideia principal da palavra, que é desejo, ok? Então, concupiscência é uma palavra que vai caindo em desuso. É também o caso dessa palavra aqui, oráculos, que não é muito utilizado hoje em dia. A gente encontra em traduções mais consagradas que buscam seguir mais de perto o texto original e que trazem então algumas palavras aí que, mesmo difíceis para as pessoas, elas estão ali no texto para as pessoas estudarem com mais profundidade. O que nós sabemos a respeito dessa palavra é que muitas religiões baseadas em misticismos lá na antiguidade e até nos nossos tempos usam bastante essa palavra oráculos, e causa certa estranheza para muitas pessoas essa palavra ser usada também na Bíblia, mas para falar a respeito de coisas de Deus. Então, a gente precisa entender juntos algumas questões para a gente aprofundar o tema e compreender quando que é utilizada lá pelos pagãos, quando que é utilizada por Deus e qual que é o objetivo. Fique comigo até o final, e no final do estudo eu vou deixar um vídeo ensinando como saber se alguma coisa é da vontade de Deus para a minha vida quando eu estou em dúvida, ok? Vamos começar falando um pouquinho dos oráculos de Deus citados na Bíblia e entender um pouquinho também a respeito do que significa essa palavra lá nos originais. Mas antes, embaixo desse vídeo, você acessa ali o botão inscrever-se, faz parte da nossa comunidade gratuitamente e tem vídeo novo no canal, segunda a sexta, 15 horas, para o seu crescimento na palavra. Eu quero deixar os irmãos também o lembrete aqui que as vagas estão abertas para o nosso curso, para quem deseja dar um passo a mais e entrar nesse projeto de ajuda missionária e, ao mesmo tempo, estudo da Bíblia, onde nós vamos estudar a Bíblia do começo ao fim, de capa a capa. São videoaulas que você terá aí no seu computador, tablet, celular, qualquer equipamento, até na sua TV, onde você estudará comigo de Gênesis a Apocalipse e, claro, terá um zap exclusivo para tirar dúvidas comigo. Então, tá bênção esse curso. Entre no projeto. Embaixo desse vídeo você clica ali na área de comentários. Primeiro comentário fixado, você tem ali o link da nossa página com todos os detalhes. Bom, vamos começar situando aí para você que gosta de anotar. A frase oráculos de Deus, ela vai ser citada dentro da Bíblia Sagrada por 3 vezes, sendo o texto de Romanos 3:2, Hebreus 5:12 e 1 Pedro 4:11, que foi o primeiro texto que nós lemos no início desse estudo. Deixa eu mostrar para você agora os outros 2 textos. Romanos 3:2 diz: principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos
de Deus. Então observe que Paulo tira aqui essa expressão muito conhecida na época para falar a respeito dos oráculos de Deus. Em Hebreus 5,12 diz: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares do quê? Dos oráculos de Deus. Bom, para a gente começar a entender essa expressão, nós vamos primeiramente entender o significado da palavra oráculo sozinha. O que somente este termo significa? Olha só, os pagãos, quem que são os pagãos? As pessoas que antigamente, até nos tempos de hoje, não creem no Deus verdadeiro, mas creem em qualquer outro tipo de coisas. Eles tinham o costume, e hoje também existe esse costume, de consultar imagens, objetos, espíritos e uma série de outras coisas. Por exemplo, você vai lembrar bem daquela cena que você já deve ter visto em filmes, de pessoas batendo em si mesmas com lancetas, ferindo a sua pele para sair sangue, para buscar entender a vontade de algum Deus especificamente. Ou seja, esse tipo de pessoa vai buscar qualquer coisa relacionada ali aos seus deuses e superstições que pudessem trazer para eles alguma resposta a uma dúvida, a uma questão. Por exemplo, quando estão em momentos de grande decisão. Eles buscam, então, esse tipo de consulta para entender as coisas que eles querem entender. Quem não se lembra, por exemplo, da famosa cena de filmes de alguém consultando uma bola de cristal para ver o futuro? É mais ou menos isso. É um tipo de consulta para receber uma resposta. Essa resposta que eles criam que recebiam de alguém superior, uma divindade, um espírito, alguém que está lá do outro lado, tinha o nome de oráculo e era então seguida como sendo a vontade dos deuses ou dos espíritos ou de qualquer outra coisa que eles aí achavam que tinham algum poder, ok? Então, essa resposta são os oráculos. Vamos ver um exemplo dentro da própria Bíblia, falando um pouquinho desse costume dos pagãos. Ezequiel 21:21 diz: porque o rei da Babilônia para na encruzilhada. O que é uma encruzilhada? É o cruzamento de dois caminhos. É a encruzilhada. Para quê? Para consultar os oráculos. Sacode as flechas, interroga os ídolos do lar, examina o fígado, né? Tinha ali sacrifício de animais, onde eles tiravam peças dos animais, como o fígado, para então, juntamente ali, num tipo de cerimônia, consultar esses tais oráculos e receber essa resposta deles, que eles tentavam entender por sinais, e evidentemente sabemos que é uma grande besteira. Aqui o rei da Babilônia é citado, então, consultando de várias formas os seus deuses, para entender quais são os oráculos, as respostas às suas dúvidas. Evidentemente, irmãos, essas consultas pagãs, elas eram proibidas aos servos de Deus. Por quê? Porque eram consultas a demônios e não a Deus. Não eram coisas que honravam e glorificavam o nome do Senhor, ok? Apenas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o Deus verdadeiro e Ele, na sua palavra, tem as respostas e Ele trazia também respostas por meio dos seus servos. Agora vamos avançar um pouco mais. Agora vamos entender por que a Bíblia cita os oráculos de Deus agora. Então pense que as pessoas conheciam os oráculos das várias religiões, essas formas de consultar e receber respostas. E aí nós temos então a palavra de Deus inserindo essa expressão, oráculos de Deus. Já vou explicar isso para você. Lembrando aos irmãos que embaixo desse vídeo aqui a gente tem o botãozinho Seja Membro para que você faça parte agora da nossa comunidade de Clube de Membros, para que você colabore com o nosso trabalho. Quando a palavra oráculo vem acompanhada com a citação de Deus, nós temos então o significado de uma mensagem revelada que foi dada por Deus aos seus servos. Especificamente nos 3 textos que já mencionei, no primeiro ponto desse estudo, nós temos ali a menção da vontade de Deus revelada no Antigo Testamento e que tem continuidade na revelação no Novo Testamento e também revelada por meio da pregação responsável
que vinha dos servos de Deus. Observe que Pedro diz aqui, em 1 Pedro 4,11, se alguém fala, então qual que é a ideia de falar aqui? Não é conversar, né? Ele está falando de um contexto de alguém pregar. Fale de acordo com os oráculos de Deus. O que é o oráculo de Deus aqui? Nós temos aqui a palavra de Deus, as revelações que já foram dadas. Isso indica, então, que quem fosse falar algo deveria falar algo que viesse do Senhor, que estivesse em harmonia com a vontade do Senhor. É o que a gente faz hoje em dia. A gente pega um tema, pega um assunto, pega algo importante de interesse e a gente examina sempre com a palavra de Deus, jogando luz nos assuntos, ensinando a respeito deles. Paulo disse também em Romanos 3,2, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então observe aqui que Paulo está explicando o quê? Uma referência ao Antigo Testamento, que foi confiado ao povo judeu no decorrer dos anos passados e que evidentemente formam uma harmonia com o Novo Testamento que estava sendo produzido. Então veja que a palavra oráculos aqui, ela não é uma palavra que é dos pagãos, ela é uma palavra da língua e que podia ser aplicada também a Deus e as pessoas iriam entender, olha, esse aqui são os verdadeiros oráculos, a verdadeira resposta, a verdadeira coisa que nós temos que consultar. Ou seja, Deus traz todas as respostas que o seu povo precisa. Observe que eu destaquei a palavra precisa, porque nem sempre a gente tem as respostas que a gente quer. Mas as respostas que nós precisamos, Deus sempre nos dá em sua palavra revelada no decorrer do tempo. Sendo assim, os oráculos de Deus não têm nada de místico para nós cristãos. Como assim? No sentido que os pagãos utilizam como uma coisa, que vinha de uma forma obscura. Não, para Deus é uma coisa clara, é uma coisa que nos ensina como a gente tem que viver. Está ali na palavra revelada, é só ler, é só estudar, é só buscar, é só orar. Não devemos compreender essa questão, então, como os pagãos a usam. No sentido de saber coisas de forma mística, de qualquer forma possível, seja consultando pedaços de madeira, imagens, sacerdotes ou coisas do tipo. Lembre-se, por exemplo, lá do povo de Israel, que tinha a palavra revelada de Deus através de Moisés naquela época, e quando Moisés sobe no monte, para eles, eles não tinham ali aquilo como algo suficiente. E eles fazem então um bezerro de ouro para que eles consultassem, louvassem, e isso foi severamente punido pelo Senhor. Então nós não fazemos dessa forma. Nós não buscamos vontade de deuses, de espíritos, de qualquer coisa da natureza, não. Na ótica cristã, os oráculos de Deus são a vontade de Deus, o único Deus verdadeiro que está revelada no Antigo e Novo Testamento, que nos conduz a agradá-lo e servi-lo conforme ele determinou em sua palavra e também nos ajuda a entender a vontade dele para as nossas vidas. Link nos comentários do nosso curso, link agora do estudo que eu prometi para você, um método que eu desenvolvi aqui para você descobrir qual que é a vontade de Deus para qualquer coisa da sua vida. E não é consultando pedaços de madeira, bola de cristal e nada disso. É bíblico, ok? Está aqui nesse vídeo, é só clicar, assistir. Vou ficando por aqui, até o próximo. Fica com Jesus.